Ok, meus amigos, já estamos no ar com mais uma aula de Química para vocês. É terceira série Ensino Médio, é canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Muito bem, terceira série que é uma das principais séries do ensino médio, é a reta final. É professor Jurandir, Química. Hoje nós vamos trabalhar as transformações químicas envolvendo ácidos e bases. Ácidos e bases. E a data de hoje, 17 de agosto de 2022. Então, nós já estamos no dia 17 de agosto de 2022. Como é de praxe, a gente sempre coloca o nosso roteiro de aula. Está aqui, ó, o nosso conteúdo de hoje, transformações químicas, certo? Envolvendo ácidos e bases. O que é que nós vamos trabalhar, então, com esse assunto? Nós vamos reconhecer os materiais ácidos, básicos e neutros por meio de suas aplicações no cotidiano. Vamos falar muito do cotidiano, né? Nós vamos também identificar as mudanças de cor de alguns indicadores na presença de ácido e base. Vamos falar dos principais indicadores ácidos e bases, certo? Então esse é o nosso propósito para a aula de hoje. Tudo bem? Bom, vamos começar justamente com essas funções inorgânicas, nós vamos começar com os ácidos. E os ácidos, de certa forma, está presente de forma preponderante no nosso cotidiano, né? Tá o ácido fórmico presente nas abelhas, o ácido cítrico da laranja, o ácido tartárico da uva, ácido acético do vinagre, cítrico, né, envolvendo laranja aí. É o ácido málico da maçã, o ácido fosfórico que está presente nos refrigerantes. Porém, pessoal, alguns ácidos têm um perigo muito grande mesmo. Por isso esse símbolo aqui é de corrosão. Então, os ácidos, nem todos, os ácidos fracos não, mas os ácidos moderados e fortes apresentam esse poder corrosivo. Nem todos os ácidos são corrosivos, mas os ácidos fortes sim. Por isso que tem essa preocupação com o manuseio dessas substâncias, certo? Ácido, por exemplo, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorídrico são corrosivos, então muito cuidado com esse material. Nós vamos começar justamente com o conceito de ácido. Conceito atribuído a esse cidadão, Arrhenius. O Arrhenius, ele estudou ácidos, bases, né? Olha só, segundo ele, ácido é toda substância que em solução aquosa sofre ionização, vamos já saber o que é ionização, produzindo como cátion apenas o íon H+. É chamado de ácido. Então, o radical, pessoal, funcional dos ácidos é o H+. Professor, eu não entendi essa palavra ionização. Ionização é formação de íons. Se você colocar um ácido em água, em solução aquosa, vai haver uma dissociação. Será formado íons na solução. Por isso que os ácidos são condutores de corrente elétrica, porque tem íons dispersos na solução. Para esse conceito ficar melhor, a gente coloca sempre assim, ó. Olha só. Hoje eu vou até preencher logo aqui. Olha aí, ó. Hoje sabemos que o íon H+, que é o radical funcional dos ácidos, ó, liga-se à molécula de água, formando um H3O+. Esse H3O+, ele é chamado de hidrônio ou hidroxônio. Surge então a primeira palavra importante, hidrônio ou hidroxônio. E aqui está, pessoal, o que aconteceu aqui então, professor? Vamos mostrar para vocês, ó. O que aconteceu foi o seguinte, ó, o ácido clorídrico em solução aquosa, esse hidrogênio veio para cá, ó. Como é que você sabe, professor? Se aqui tinha 2 e apareceu 3, é porque ele recebeu um hidrogênio, não é verdade? Ó, em solução aquosa, liberou prótons H+, para a formação do íon hidrônio ou hidroxônio. Nesse outro aqui também, ó, tá? Esse hidrogênio veio para cá, ó, tá? Então formou H3O+, tá? Então ácido é toda substância que em solução aquosa libera prótons H+ para a formação do íon hidrônio ou hidroxônio. Não esquecer que esse íon hidrônio ou hidroxônio, tá? é o íon formado quando o ácido é colocado em solução aquosa. Observe que formou íons no produto. H3O+, mais Cl- na primeira reação e H3O+, mais SO4 2- na segunda reação. Então, todo ácido em solução provoca a formação de íons.
E esses íons, quando são dispersos na solução, são condutores de corrente elétrica. Perfeito? Então, vamos colocar aí só um minutinho para você fazer um print, porque é importante essas duas reações aí. Ok, pessoal, então tá aí, tá? Essa é a concepção de ácidos, segundo Arrhenius, certo? Aqui é ácidos, ó. É o conceito de ácido. Ácidos são substâncias que em solução aquosa libera prótons H+ para a formação do íon hidrônio ou hidroxônio. Então, o radical funcional dos ácidos é o H+, tá? Para Arrhenius, todo ácido tem que ter hidrogênio para poder, em solução aquosa, liberar e formar o íon hidrônio ou hidroxônio, que é justamente esse aqui, o H3O+. Ó. Então, todo ácido em solução vai formar o H3O+. Perfeito? Nós vamos agora, pessoal, para a parte de classificação dos ácidos. Vamos ver, inclusive, as exceções. Primeiro, quanto ao número de hidrogênio ionizáveis, o que é que você vai aprender aqui? Deixa eu colocar. Ó. Primeiro, monoácidos. Mono já está dizendo um, não é? Ácido são ácidos que apresentam um hidrogênio ionizável. Na ionização, a molécula produz um hidrogênio. Está aqui, ó. Se você observar, você tem aqui um hidrogênio, mas nem precisava fazer a reação, pessoal. Todo ácido que tiver um hidrogênio, tá? Ele vai ser monoácido, certo? Então, quanto ao número de hidrogênio ionizáveis, se tiver um hidrogênio, é chamado de monoácido. Professor, e se tiver dois? Vamos já mostrar. Tá? Ele pode ter 1, 2, 3, ó, pode ser assim, ó, tá? Você pode encontrar ácidos como, por exemplo, H só o hidrogênio, H2, H3 e H4. São as possibilidades. Ó. Tá, o primeiro a gente vai chamar de monoácido, o outro diácido, triácido e tetrácido. Vamos colocar todos eles de acordo com a quantidade de hidrogênio que aparece no ácido. Então, o primeiro que apareceu aqui na classificação, lógico que nós vamos ter duas exceções, tá? Umas exceções muito fortes que eu queria que vocês aprendessem. Mas você tem aí monoácido, é todo ácido que em solução aquosa libera apenas um hidrogênio, um próton-H+, certo? Então não precisava nem fazer a reação, pessoal. O ácido que aparecer só um hidrogênio, você viu ali, ó. Você tem os três primeiros ácidos ali, o HCl, HCN e HNO3. Só tem um hidrogênio cada um. Então, se só tem um hidrogênio, só pode ser classificado como sendo monoácido. Todo monoácido apresenta um único hidrogênio ionizável, certo? Depois a gente vai ver com 2, com 3 e com 4. E vamos também ver as exceções. Perfeito? Vamos colocar um minutinho aí, por favor.
Ok, pessoal. Então aí, primeiro critério, são vários critérios de classificação dos ácidos. O primeiro critério é quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Então, se o ácido apresentar só um hidrogênio, é monoácido. Professor, e se aparecer 2 e 3? Vamos ver aqui, ó. Olha aí. Olha aí. Diácidos, o nome já está dizendo, di2, ácidos, 2 hidrogênios ionizáveis. A molécula apresenta, ó, na ionização, a molécula produz 2 hidrogênios ionizáveis. Está aqui, 2 hidrogênio, 2 hidrogênio. Então, quando ionizou, formou 2H+. Ó. Então, todo ácido que aparecer 2 hidrogênios na sua fórmula, ele é um diácido. Vamos ver depois duas exceções, tá? Triácidos, o que vem a ser triácido? Tri3, ó. Na ionização, a molécula produz 3 hidrogênios. Está aqui, H3PO4, H3BO3, ó. Quando em solução, liberou 3H+, ó, 3H+. Então, você tem aí 3 hidrogênios ionizáveis, certo? Então, nós já vimos monoácidos, agora diácidos e triácidos. Tem até 4, viu? Tetrácidos, mas vamos já mostrar. Então, diácidos é todo ácido que tiver 2 hidrogênios ionizáveis. Triácidos, 3 hidrogênios ionizáveis, certo? Monoácido, 1 hidrogênio ionizável. Depois a gente vai ver com 4 e vamos ver as exceções. Nessa classificação, tem 2 exceções que vão ser muito importante e fundamental para resolver questões. Inclusive, eu vou até explicar o porquê que vai acontecer essas exceções, tá bom? Então, você tem aí diácido, tá? Na ionização, a molécula produz 2 hidrogênios, tá? Tá aí 2 reações, ó. H2CO3, 2 hidrogênios, ó. H2SO4, então é diácido. Triácido apresenta 3 hidrogênios ionizáveis, ó. H3PO4 e H3BO3. Então são triácidos. Perfeito, pessoal? Portanto, aí, meus amigos, eu vou colocar 1 minutinho para você fazer um print aí, tá bom? Vamos lá, 1 minutinho. Ok, pessoal. Estou mostrando aí mais uma vez a classificação, tá? De ácido e triácido. E para finalizar, esse primeiro critério de classificação, com relação ao número de hidrogênios ionizáveis, né? Monoácido, diácido, triácido, tem esse aqui, ó. Tetrácidos. Tetrácidos são ácidos em que apresentam 4 hidrogênios ionizáveis. Se você observar agora, ó, nós temos aqui 4 hidrogênios ionizáveis, ó. Apareceu aqui, então, vamos já colocar as exceções e vai aparecer aqui, ó, 4 hidrogênios ionizáveis, ó. 4 hidrogênios ionizáveis. Na ionização, a molécula produz 4 hidrogênios. Só tem até 4. Monoácido, 1. Diácido, 2 hidrogênios ionizáveis. Triácidos, 3. Tetrácido, 4. Pessoal, agora tome cuidado, coloquei cuidado aqui mesmo com esses dois ácidos, ó. É o H3PO2, eu vou já justificar o porquê que são exceções. E H3PO3, ambos têm 3 hidrogênios, certo? 3 hidrogênios. Então eram para ser classificados como triácidos, não é verdade? E eu estou afirmando aqui, ó, que o H3PO2 é monoácido e vamos já provar. São 2 exceções somente. As únicas que não batem o número de hidrogênio do ácido com a classificação. Então, H3PO2, ele é considerado um monoácido
E o H3PO3, ó, é considerado um diácido. Um diácido. Então, monoácido e temos aqui um diácido, certo? Então, são duas exceções. Apesar de terem 3 hidrogênios na fórmula, mas o H3PO2 é monoácido e o H3PO3 é um diácido. Talvez seja essa informação mais necessária até o momento sobre ácidos. São as duas exceções. E no outro slide nós vamos provar por que são exceções, tá bom? Vamos justificar essas duas exceções. Por que é exceção, professor? Mais uma vez colocando para vocês, ó. Porque eles eram para ser classificados como triácido, porque tem 3 hidrogênios, ó. Mas eu vou provar para vocês que o H3PO2, somente um hidrogênio é ionizável, tá aqui, ó. E o H3PO3 tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, se o H3PO2 só tem um hidrogênio ionizável, ele é monoácido. Se o H3PO3 tem 2 hidrogênios ionizáveis, é um diácido. Mas eu vou justificar justamente através da fórmula estrutural desses dois ácidos, tá bom? Vamos colocar também aí um minutinho na tela. Vamos fazer agora é justificar. Vamos justificar essas duas exceções. Está aqui, pessoal. Olha, vou encher a tela aqui e provar para vocês essas duas exceções. Olha, aqui você tem, ó, H3PO2. H3PO2. Está aqui, ó. H3PO2. Dos 3 hidrogênios, somente esse que está ligado ao oxigênio é ionizável. Por isso só tem um hidrogênio ionizável, ó. Olha aqui o outro, H3PO3, ó, H3PO3. Olha a forma estrutural. Esses 2 hidrogênios que estão ligados ao oxigênio são ionizáveis, então só tem 2 ionizáveis. Por isso, pessoal, mais uma vez, ó, o H3PO2, tá? H3PO2, dos 3 hidrogênios, só um é ionizável. Por isso que ele é considerado monoácido. Monoácido. Tudo bem? Beleza. E esse outro, ó, o H3PO3, dos 3 hidrogênios, certo? Dos 3 hidrogênios, só 2 são ionizáveis. Está aqui, ó, H3PO3, ó, tá bem aqui mostrando para vocês, ó. Tá? Só 2, esses 2 hidrogênios que estão aqui em vermelho, né? Então, se tem 2 hidrogênios ionisváveis, ele é um diácido. Então, está justificado as duas exceções. Só existem essas duas exceções. Todos os outros ácidos, o número de hidrogênio coincide com a classificação. Tá? Se o ácido tiver um hidrogênio, é monoácido. Se tiver 2 hidrogênios, é um diácido. Porém, se tiver 3 hidrogênios, triácido, 4 vai ser tetrácidos. Tá? Então, somente o H3PO2 e o H3PO3, que são exceções. Ambos eram para ser classificados como sendo triácidos. No entanto, tá? O H3PO2, só um hidrogênio ionizável, e o H3PO3, 2 hidrogênios ionizáveis. Eu vou colocar 2 minutos, porque é a justificativa da exceção, para você fazer um print, fazer anotação, beleza? 2 minutinhos aí.
Ok, meus amigos, então vamos lá, ó, certo? Vamos lá, olha só. Esses minutinhos é para fazer um print, porque não dá tempo para a gente colocar tudo, então, mas está na plataforma também, tá? Vamos lá. Agora vamos ver outro critério. Esse aqui é bem fácil, pessoal, bem fácil, porque nós vamos precisar desses dois nomes aqui, ó. Vamos precisar desses dois nomes, olha só. Agora é a classificação com relação à presença de oxigênio. Tem ácidos que não possuem oxigênio e tem ácidos que possuem oxigênio, que não vamos precisar dessas duas palavras, somente isso, ó, tá? Ácidos quanto à presença de oxigênio. Nós temos aí os hidrácidos. Hidrácidos são ácidos e que não possuem oxigênio. Observe aí, ó, HCl, HCN, H2S. Nenhum desses ácidos aqui possuem oxigênio, ó. Então, eles são chamados de hidrácidos. Hidrácidos, portanto, são ácidos que não possuem oxigênio. Já os oxiácidos, o nome já está dizendo óxido de oxigênio, ó. São ácidos que possuem oxigênio. Simples assim. Por que nós estamos mostrando aqui? Porque nós vamos mostrar daqui a pouco a força para os hidrácidos e a força para os oxiácidos, pessoal. Tá? Por isso nós estamos mostrando aqui para vocês. Então, os oxiácidos são ácidos que possuem oxigênio. Tá? O hidrácido não possui oxigênio, o hidrácido possui oxigênio. Simples assim. HNO3, H2CO3, certo? H2SO4 são ácidos que possuem aí oxigênio. Beleza? Muito bem. Os que não possuem hidrácidos, os que possuem oxiácidos. Então, vamos já mostrar essa palavra novamente, ó. Agora, esse aqui também é bem fácil, ó. Essa aqui também não precisa o conceito. O conceito está no próprio nome, ó. Com relação ao número de elementos químicos, ó. Nós podemos ter binários, ternários ou terciários e quaternários. Binário só tem dois elementos, ó. Aqui o hidrogênio e o cloro, hidrogênio e enxofre. Ternário, 3 elementos. Observe, tem hidrogênio, carbono e oxigênio. Hidrogênio, carbono e nitrogênio. 3 elementos químicos, não é átomos, é elementos. E quaternário são aqueles que apresentam 4 elementos químicos. 4 elementos químicos, tá? Essa classificação também não é tão importante, né? Porque ela é bem previsível. Agora, importante é aqui, pessoal. É a força de um ácido. Nós vamos mostrar para vocês aqui, vai ser importante. Olha, quando as espécies químicas estão em solução, nem todas sofrem ionização ou dissociação. As que sofrem são chamadas grau de ionização. Aqui vai medir a força de um ácido. Saber se o ácido é forte, fraco ou moderado. É pelo grau de ionização. Professor, e pelo amor de Deus, como é que é feito? Olha aqui, uma continha bem simples, ó. Ele vai ter que informar na questão. Ó, é dado por alfa, né? Alfa vai ser o número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas multiplicada por 100. Porque é dado em porcentagem. É multiplicado por 100 porque é dado em porcentagem. Então, vamos lá. É o número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. Aí você vai ter justamente o grau de ionização. Se esse grau de ionização, ó, tá, se for menor do que 5, tá? Vou até melhorar aqui, né? Menor do que 5, ele é considerado fraco. Olha aí, o ácido carbônico, o alfa é 0,2, então menor igual a 5. Se for moderado, pessoal, tá? O alfa tem que estar maior que 5 e menor que 50, certo? E se for forte, você tem um alfa maior do que 50%, como o HCl, onde o alfa vai ser 92%, certo? Então pode ser, fraco, moderado e forte. Isso em função do grau de ionização. Mas para me calcular esse grau de ionização, ele vai ter que informar, certo? Vai informar como, professor? Aqui, ó, pronto. Vamos fazer uma questãozinha direta sobre isso aí, ó. Olha como é bem simples, pessoal. Adicionam-se 600 moléculas de água, né, 600 moléculas de HCl em água. Sabendo que 540 moléculas foram ionizadas, podemos afirmar que o grau de ionização olha como é simples, ó. Vamos pegar aqui os dados do problema. Primeiro, tá, você tem aqui o número de moléculas, o N é o número de moléculas dissolvidas, né? Aqui, eu vou até colocar aqui para você não errar. Ó.
600 moléculas foram dissolvidas. E 540 se ionizaram, QNI. Ionizada, número de moléculas ionizadas. Então, para calcular o alfa, que é o grau de ionização, vai ser o número de moléculas, ó, ionizadas, aliás, sobre dissolvida. Foram ionizadas 540, dissolvidas 600. Se você dividir 540 por 600 dá 0,9. Aí você já quer marcar, professor, então é fraco. Não, mas 0,9 você tem que multiplicar por 100, pessoal. Ao multiplicar por 100, você vai encontrar quanto? Ó? 90%. Tá? Então, 90% é considerado um ácido forte. Perfeito? Então, número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas multiplicada por 100. Isso aqui, obviamente, né? Obviamente, esse 0,9 você multiplica por 100, para dar porcentagem, 90%. Tudo bem? Então, deu 90%. Beleza? Vamos colocar um minutinho aí para você fazer um print aí da questão. Ok, pessoal? Então calculamos aqui, né? Agora, pessoal, nós vamos mostrar o seguinte, né? Ó. Quando não vier o grau de ionização, como é que você vai saber? Aí é mais fácil ainda, quando vier só a fórmula. Aqui eu queria que você anotasse, ó. Então, força para os hidrácidos, que são os ácidos que não possuem oxigênio. Força para os hidrácidos. Então, hidrácidos fortes, basta aprender 3 ácidos, ó. HCl, HBr e HI. Só tem esses 3 fortes, pessoal. Então, hidrácidos fortes, hidrácidos são os ácidos que não possuem oxigênio, tá? HCl, HBr e HI. Moderado só tem um, HF. E todos os demais hidrácidos serão considerados fracos, ó, certo? Então, o ácido pode ser forte, moderado e fraco, tá? Hidrácidos fortes, HCl, HBr e HI. Hidrácidos moderados, só tem um, que é o HF, que é o ácido fluorídrico. E todos os demais hidrácidos são considerados fracos. Então basta você aprender 4 ácidos. HCl, HBr, HI é forte, HF moderado. Todos os outros hidrácidos são considerados fracos. Depois a gente vai fazer para os oxiácidos, que é mais importante, tá? Então, para os hidrácidos, o que é hidrácido mesmo nós colocamos? São ácidos que não possuem oxigênio. Então, os que não possuem oxigênio, você tem aí HCl, HBr, HI são fortes, HF moderado e os demais são fracos. Tudo bem? Vamos colocar aí um minutinho também para você fazer um print.
Ok, pessoal, então tá aí. Para prever, tá? A força de um hidrácido, você tem lá ácidos fortes, HCl, HBr e HI. Ácido moderado, você tem o HF e os fracos aí serão todos os demais. Isso para os hidrácidos, né? Porque para os oxiácidos nós vamos fazer uma continha. Nós vamos pegar o número de átomos de oxigênio menos o número de hidrogênio ionizáveis, certo? Esse resultado pode dar 0, 1, 2 e 3. Se esse X aqui, que é o número de oxigênio menos hidrogênio, der 0, ele vai ser considerado fraco. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. H3BO3 vai ficar 3 menos 3. 3 oxigênios menos 3 hidrogênios. Então dá 0. E 0 é o que, pessoal? Fraco. Se o resultado der 1, como por exemplo aqui, H3PO4, vai ficar 4 oxigênios menos 3 hidrogênios dá 1. E 1 é considerado o quê? Moderado. Se der 2, ó, por exemplo aqui, H2SO4, tá? Vai ficar 4 menos 2. 4 oxigênio menos 2 hidrogênio ionizáveis, dá 2. E 2 é considerado o quê, pessoal? Forte. E se der 3, ele é chamado de muito forte, ó, como HClO4. Vai ficar, portanto, o quê? 4 oxigênios, ó, menos 1 hidrogênio ionizável dá 3. E 3 é considerado, então, muito forte. Certo? Nós vamos só ter as duas exceções, como já falar. Mas todos os oxiácidos você pode fazer assim. Tá? O número de oxigênio menos o número de hidrogênio ionizáveis. Se o resultado der 0 é fraco, 1 é moderado, 2 é forte e 3 é muito forte. Aí tá os exemplos. Essa aí também eu queria que você fizesse um print, pessoal. Que é a força para os oxiácidos. Para os hidrácidos nós falamos, né? HCl, HBr, HI é forte, HF moderado e os demais são fracos. E esse aí dos oxiácidos você tem que fazer essa continha. Tudo bem? Então, se der 0 é fraco, oxigênio menos hidrogênio ionizável. Se der 0 é fraco, 1 moderado, 2 fortes e 3 vai ser muito forte. Perfeito? Então vamos colocar um minutinho também na tela. Beleza, então tá aí. Para os oxiácidos você faz isso, né? Agora, tem que lembrar das exceções. Olha o cuidado aí, pessoal, olha aí. Vamos lá. Ó, vamos lá, vamos apresentar para vocês. Ó, H3PO2, dos 3, ó, você vai fazer 2 oxigênio menos 1. Por que menos 1? Porque ele é monoácido, pessoal. Se ele é monoácido, só tem um hidrogênio ionizável. Então, 2 menos 1 dá 1. 1 é moderado, ó. E o H3PO3, ó, esse aqui é onde vocês mais erram. Normalmente o aluno faz 3 menos 3. Não, aqui é 3 menos 2. Porque dos 3 hidrogênios, 2 são ionizados. Então não tem como errar. As duas exceções que eu apresentei para vocês são moderados, ó. Ele é um diácido. Agora apareceu mais um, pessoal. Esse H2CO3, que é chamado de ácido carbônico, ele é o único ácido que você não pode empregar essa regra que nós fizemos aí. Oxigênio menos hidrogênio. Porque se você fizer, vai dar 3 menos 2, tá? Vai dar 1, é moderado. E ele não é moderado, pessoal. O ácido carbônico, ele é considerado
um ácido fraco. Não esqueça disso. É o único ácido que você não pode empregar a fórmulazinha, né? 3 menos 2, né? Então ele é fraco. E ele não é exceção em relação ao número de hidrogênio ionizáveis, não. Ele é um diácido. Exceções em relação ao número de hidrogênio ionizáveis são esses dois primeiros. Então, mais uma vez, aparece aí as exceções. Agora apareceu mais uma, né? O ácido carbônico, ele é considerado um ácido fraco. Inclusive, é o ácido presente na chuva. O pH d'água da chuva é um pH ácido, mas é um ácido fraco, esse não tem problema. Quando se fala em chuva ácida propriamente dita, aí não, aí é problema. Aí é com ácido sulfúrico, tudo mais. Tá? Mas essa dica, essa exceção é o que mais aparece aí em vestibulares. E nós vamos fazer questões do Enem hoje ainda, tá? Com essa temática, pessoal. Com essa temática. Beleza? Eu vou colocar aí 1 minutinho para você fazer o print, anotar essas 3 exceções aí. Ok, meus amigos, então tá aí, tá? Vamos lá então. Agora, quanto ao grau de hidratação de um ácido, certo? Dica na educação. Basta que você, na verdade, aprenda esta dica, certo? Eu vou voltar aqui, né, que não vai dar tempo de falar da dica, toda a dica, porque está findando a primeira aula, né? Mas tudo bem. Eu vou voltar aqui para mostrar novamente, tá? Esses 2 últimos slides que são importantes, tá? Então, como é que se calcula a força de um ácido? A força de um ácido é calculado se for um oxiácido, você vai fazer o número de átomos de oxigênio, está aqui, ó, menos o número de hidrogênio ionizáveis, certo? Se o resultado, pessoal, se o resultado der 0, tá? Aí você diz que o ácido é fraco. Se der 1, moderado, 2 é forte e 3 vai ser muito forte. Então, eis a dica aí para vocês, tá bom? E aí, dessa temática, só tem essas 3 exceções, tá? H3PO2, H3PO3 e o H2CO3, que é o ácido carbônico. Perfeito? Tá, H3PO2 e H3PO3 já tinha aparecido como exceção. Pô, na parte final, na segunda parte da nossa aula, vamos ter uma transição bem rápida, nós vamos concluir os ácidos e começar as bases. Perfeito? Então vamos fazer uma transição bem rápida aí.